Olá pessoal, Prof. Mari, e hoje vamos falar dos principais músculos do nosso antebraço. Lembrando que o nosso antebraço tem um compartimento mais anterior e um compartimento mais posterior. Vamos falar primeiro do compartimento anterior, depois vamos para o compartimento posterior. Se nós lembrarmos da região do braço, os músculos anteriores do braço, eles eram mais flexores, da região do antebraço, na articulação do cotovelo. E os posteriores eram extensores. E a gente continua nessa linha de raciocínio para o antebraço também. Os músculos anteriores são mais flexores e os posteriores mais extensores. Então, começamos falando do compartimento anterior do meu antebraço. Quando olhamos o compartimento anterior do antebraço, aqui é paralateral e aqui é para medial, nós observamos aqui o bíceps, com a sua aponeurose bicipital, e aqui uma primeira camada dos músculos do antebraço, do compartimento anterior do antebraço. O primeiro músculo que a gente observa aqui é o pronador redondo. O segundo músculo vai ser o flexor radial do carpo, o terceiro, o palmar longo, e o quarto, o flexor ulnar do carpo. Então, observamos na primeira camada 4 músculos, sendo que 2 deles aqui não começam com o nome flexor. Pronador redondo primeiro, aqui flexor radial do carpo, palmar longo e aqui o flexor ulnar do carpo. E já conseguimos ver aqui o músculo do segundo, da segunda camada, que é o flexor superficial dos dedos. Então, vamos lá por camadas e por músculos. O primeiro músculo que a gente falou foi o pronador redondo. O pronador redondo, como o próprio nome diz, ele vai fazer uma pronação. Ele vai auxiliar na pronação. Então, ele tem uma origem, na região do húmero e uma origem na região da una. E vocês vão perceber que muitos músculos do compartimento anterior do antebraço têm origem no epicôndilo medial do húmero. E muitos músculos do compartimento posterior, desse meu antebraço, vão ter origem no meu epicôndilo lateral. Então, vocês vão perceber que os músculos do compartimento anterior do antebraço, eles têm mais origem no epicôndilo medial. E os músculos do compartimento posterior ou extensores do antebraço, eles têm mais origem no meu epicôndilo lateral. Okay? Vamos falando e vocês vão percebendo esse detalhe. Então, o músculo pronador redondo, ele tem origem aqui, uma das suas fixações proximais, origem no meu epicôndilo medial do húmero, na face medial aqui do meu processo coronoide da una e aqui, toda essa parte aqui do processo coronoide. Então, por isso que a gente diz que ele tem uma origem humeral e uma origem unar. Epicôndilo medial do húmero e face anterior aqui do processo coronoide da una, anterior e medial, mais para medial. E a sua inserção, a fixação distal, vai ser aqui na face lateral e posterior do rádio. Aqui nós temos uma saliência que a gente chama de tuberosidade para o músculo pronador, tá? Que a gente consegue ver que é o local de fixação. Então, eles têm uma fixação distal ou uma inserção na face lateral e posterior do rádio. E quando ele contrai, ele vai puxar o rádio sobre a una, fazendo assim uma pronação, levando a palma da mão para a face posterior, tá? Então, por isso que o nome dele é pronador. E como ele tem uma origem lá no epicôndilo medial, ele também participa da flexão do antebraço na articulação do cotovelo. Então, origem ou fixação proximal, epicôndilo medial do húmero e face medial e anterior aqui do meu processo coronoide da una. E a inserção ou fixação distal é na face lateral e posterior do rádio, ali na tuberosidade do músculo pronador, e a função vai ser fazer pronação do meu antebraço, levando o rádio a se dobrar não, porque o rádio não dobra, gente? Se movimentar por sobre a una, levando a palma da mão para a posterior. E também participa da flexão da minha articulação, do cotovelo, do antebraço na articulação do cotovelo. Quando a gente olha a palpação, a localização dele, então é o primeiro
músculo que eu vejo, ó, vindo do epicôndilo medial do úmero, passando aqui, epicôndilo medial e processo coronoide da una, vindo em direção à face lateral, né? A gente não consegue palpar ele todo, mas a gente consegue achar aqui o tendão do bíceps, né? E aí, quando eu palpo o tendão do bíceps, o primeiro músculo que eu vou estar sentindo vai ser o pronador redondo. O próximo músculo, então aqui era pronador redondo, o próximo vai ser o flexor radial do carpo. Ele também tem uma origem no epicôndilo medial do úmero e ele vai se estender lá, né, para próximo, quando a gente fala de flexor radial do carpo, é porque ele vai estar do lado mais voltado para o lado do rádio e vai passar por sobre aqui, né, o meu carpo, fazendo uma flexão da minha articulação do punho, da minha articulação radiocarpal aqui. Então, ele tem uma origem, ó, e vocês podem perceber que os outros vão ter uma origem comum no epicôndilo medial do úmero, e ele vai se estender e se fixar na base do segundo metacarpo e do terceiro metacarpo, ok? Na base do primeiro e na base do segundo. Então, epicôndilo medial do úmero e base do segundo e terceiro metacarpo. Função deles, desse músculo flexor radial do carpo, fazer a flexão da minha articulação radiocarpal, da minha articulação do punho, né? E também ele, se ele contrair, ele vai fazer uma abdução da minha mão, da articulação da mão, levando a minha mão para a lateral. Ok? E quando eu olho aqui, faço uma força, né, de flexão da minha articulação do punho, a flexão radiocarpal, eu consigo observar um tendão bem demarcado, que é o tendão do flexor radial do carpo, né? Então, se eu fechar a mão assim, ou mesmo com a mão aberta e fizer uma flexão da articulação do punho, aqui da articulação radiocarpal, eu vou ver que esse tendão fica bem pronunciado e eu consigo fazer uma boa palpação. O próximo músculo é o palmar longo. Ele também tem origem do epicôndilo medial do úmero e a sua fixação distal, a sua inserção, vai ser na aponeurose palmar, né? Então, epicôndilo medial do úmero na aponeurose palmar. Por isso que o nome dele é palmar longo, porque ele tem um tendão bem longo até chegar na palma da mão. E a função também vai ser flexão da mão, né, na articulação ali radiocarpal. Ele traciona a aponeurose palmar, auxiliando, então aqui eu tenho o tendão dele vindo para a aponeurose palmar, auxiliando a fazer essa apreensão da aponeurose palmar na flexão da articulação radiocarpal. Então, quando a gente observa aqui, né, antes nós observamos o tendão, se nós flexionarmos aqui a articulação do meu punho, a articulação radiocarpal, a gente observou antes ali o outro tendãozinho, que era o tendão do flexor radial do carpo. E do lado, né, muitas pessoas quando fazem esse movimento, aparece dois tendõezinhos aqui. O mais lateral é o flexor radial do carpo e o mais medial, mais fininho, é o palmar longo. Algumas pessoas não apresentam esse palmar longo, tá? Isso a gente chama de agenesia de palmar longo, tá? É uma variação anatômica, ok? E o outro músculo, o quarto músculo dessa primeira camada, vai ser agora o flexor ulnar do carpo, origem epicôndilo medial do úmero, e a sua inserção vai ser aqui, né, na base do quinto metacarpo, no pisiforme e no âmulo do amato. Então, o flexor ulnar do carpo também tem origem no epicôndilo medial, aqui do meu úmero, junto com o palmar longo e o flexor radial do carpo, mas como ele vai mais para o lado da una, ele também tem uma origem, né, lá além do epicôndilo medial, lá da face posterior do meu olecrano da una e face posterior da una, e ele vai se inserir na base do quinto metacarpo, no pisiforme e no âmulo do amato, tá? Quando a gente faz assim uma flexão da articulação do punho, na articulação radiocarpal, né? Vocês podem perceber, e vocês, antes a gente sentiu, né, naquela palpação do flexor radial do carpo, do palmar longo, e a gente consegue sentir ali o nosso pisiforme e um tendão vindo para o nosso pisiforme. Então, é fácil de palpar também o tendão do flexor ulnar do carpo.
função vai ser flexão da articulação, auxiliar na flexão da articulação radiocarpal. E se antes o flexor radial do carpo fazia uma abdução, agora o flexor ulnar do carpo vai fazer uma adução. Então, quando eu faço uma flexão da minha articulação radiocarpal, tanto o flexor radial do carpo, palmar longo e flexor ulnar do carpo participam desse movimento. Quando eu faço uma abdução, vai ser o flexor radial do carpo. Quando eu faço uma adução da minha articulação do punho, vai ser o flexor ulnar do carpo. E como ele vem lá da face posterior, né, do epicôndilo medial, da face posterior do olecrano da ulna e face posterior da ulna, ele também participa da flexão do antebraço, né, na articulação do cotovelo. Então, músculos da primeira camada, né, da região anterior: pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo e flexor ulnar do carpo. Os 4 têm origem no epicôndilo medial do húmero, tá? O pronador redondo, além do epicôndilo medial, ele tem origem aqui, né, no processo coronoide da ulna. O flexor ulnar do carpo, além do epicôndilo medial, tem da face posterior da ulna e do olecrano. Lembrem aqui, ó, que o flexor radial do carpo vem para a base do segundo e do terceiro metacarpo, e o flexor ulnar para a base do quinto metacarpo, o âmulo do amato pisiforme. Depois, quando falarmos dos extensores, vocês vão ver que nós temos extensores ulnar do carpo e extensor radial do carpo, que eles vão vir para essas mesmas localizações, mas pela face dorsal agora. Aqui a gente está na face palmar. Se a gente fizer a palpação, então toda a parte quase medial aqui do meu antebraço é formado pelo meu flexor ulnar do carpo. E aqui próximo do punho, onde eu tenho o meu pisiforme, é onde eu consigo palpar o tendão do flexor ulnar do carpo. Então, aqui, ó, o meu flexor ulnar do carpo, ó, o tendãozinho dele chegando no meu pisiforme aqui. Okay? Lá nós tínhamos 2 tendões salientes, que era do flexor radial do carpo, o outro do palmar longo, e aqui bem na parte medial, né, do meu punho, a gente vê o tendão do flexor ulnar do carpo. Tirando essa primeira camada, vai chegar o músculo da segunda camada, que é o flexor superficial dos dedos. O flexor superficial dos dedos também tem origem no epicôndilo medial do húmero. Aí ele vai ter, né, uma origem, então, humeral, ulnar e radial, tá? Então, ele tem origem no epicôndilo medial do húmero, no processo coronoide da ulna e na face anterior do meu rádio, abaixo aqui da tuberosidade do rádio. Então, ele pega desde o húmero, do epicôndilo medial, processo coronoide, face anterior do rádio. E como ele é um músculo policaudado, depois ele vai dividir um tendão para cada base da falange média, aqui dos dedos 2, 3, 4 e 5, do indicador até o dedo mínimo, ok? Então, ele vem tanto do epicôndilo medial do húmero, processo coronoide da ulna, face anterior do rádio, e se insere na base da falange média dos dedos 2, 3, 4 e 5, fazendo assim uma flexão das articulações interfalângicas proximais, tá? Eles auxiliam sim quando eles fazem esse movimento, né? Eu consigo fazer a flexão da articulação, né? Das articulações interfalângicas proximais, tá? E quando depois eu for fazer outras flexões do antebraço, isso eu posso estar participando. Então, se vocês olharem lá no antebraço de vocês, ó, a gente tinha aqui, ó, o tendãozinho aqui e o músculo flexor ulnar do carpo, né? Os 2 tendões aqui do flexor radial do carpo e do palmar longo. E aí, profundamente a esses tendões aqui, a gente vai conseguir sentir os tendões, né, do flexor superficial dos dedos. Então, se vocês flexionarem as articulações, né, interfalângicas proximais de vocês e colocarem a mão nessa região, vocês vão sentir a movimentação do flexor superficial dos dedos. Se
Se eu tirar o flexor superficial dos dedos, vai aparecer outros 2 músculos, agora da terceira camada. Então, tirei aqui, né, o flexor, cortei aqui, ó, e aqui, do flexor superficial dos dedos, vai agora aparecer outros 2 músculos, o flexor profundo dos dedos e o flexor longo do polegar. Então, antes o flexor superficial dos dedos vinha do epicôndilo medial do húmero, do processo coronoide da ulna e da face anterior do rádio. Então, porque era um músculo só. Agora nós temos 2 músculos no próximo compartimento, na terceira camada. Um músculo que vai começar mais da face anterior aqui da ulna e da membrana interóssea do lado mais ulnar, e outro músculo que vai começar da membrana interóssea e da face anterior do rádio, tá? Então, o músculo que começa aqui da face anterior da ulna e abaixo da tuberosidade da ulna aqui e a sua membrana interóssea mais ulnar, tá? A gente chama de flexor profundo dos dedos. E também é um músculo policaudado, porque ele começa e depois vai separar um tendão para cada, agora para a base, né, da falange distal dos nossos dedos 2, 3, 4, 5. E vai participar, então, da flexão da articulação interfalângica distal, que nós tínhamos cortadinho, ó, os tendões dos flexores superficiais dos dedos, né? Do tendão do flexor superficial dos dedos. Então, passando por baixo desse tendãozinho e vindo para a base da falange distal, é o flexor profundo dos dedos. Lembrem que o flexor superficial vinha para a base da falange média e o flexor profundo é para a base da falange distal, ok? Então, ó, da face anterior da ulna, membrana interóssea do lado mais ulnar, para a base da falange distal, do segundo ao quinto dedo. Faz a articulação, né, flexão da articulação interfalângica distal dos dedos. Então, quando a gente faz a flexão, né, das articulações interfalângicas distais, se vocês fizerem assim, e aí movimentarem essas articulações interfalângicas distais aqui e botarem o dedo aqui, vocês mais para o lado ulnar, lembrem, né? Vocês vão sentir a movimentação do ventre do flexor profundo dos dedos. E o outro músculo, apareceu esse número 3 que eu não sei o que era para estar, do nada, mas é este daqui que está representado pelo 3. Era para ser um asterisco. Então, o flexor longo do polegar, ele tem origem na membrana interóssea, mais para o lado, né, radial, e face anterior do rádio. E como eles estão na mesma camada do flexor profundo dos dedos, e o flexor profundo dos dedos ia para a base da falange distal, então o flexor longo do polegar vai para a base da falange distal do polegar e vai fazer, né, flexão da articulação interfalângica do meu polegar, ok? Então, se vocês fizerem a flexão do polegar de vocês, apalparem essa região aqui, ó, mais lateral na face anterior aqui do rádio, vocês vão sentir a movimentação do flexor longo do polegar. Então, lembrem, primeira camada nós tínhamos, né, o pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo e flexor ulnar do carpo. Segunda camada, flexor superficial dos dedos, que estava cortadinho aqui. Terceira camada, flexor profundo dos dedos e flexor longo do polegar. E temos um músculo que eu digo que é da quarta camada, porque fica abaixo desses dali, que é o pronador quadrado. Quadrado porque ele parece um quadradinho, né? Tá? Então, flexor, eles eram do compartimento anterior e a gente tinha antes o pronador redondo. Então, agora temos o pronador quadrado. Então, vocês percebam que a face anterior do antebraço, ele é flexor e pronador, ok? Então, a origem do pronador quadrado é da face anterior da ulna e a inserção vai ser aqui, né, na face anterior do rádio e a crista supraestiloide. E quando ele contrair, ele vai puxar o rádio sobre a ulna, fazendo assim uma pronação. Então, tanto o pronador redondo, ó, que tinha origem aqui no epicôndilo medial do húmero e face anterior, né, aqui do processo coronoide da ulna,
e vim aqui para a face lateral e posterior do rádio, na tuberosidade do músculo pronador, os dois, quando contraírem, vão puxar o rádio, né, sobre a una, fazendo assim uma pronação, levando a minha palma da mão para a parte posterior, ok? E assim terminamos os músculos do compartimento mais anterior do meu antebraço. Lembrando que vocês perceberam que muitos vêm do epicôndilo medial e eles são flexores e pronadores. E se a gente olhar agora o compartimento posterior do antebraço? O compartimento posterior do antebraço, maior parte deles vão vir do epicôndilo lateral do húmero, né? Antes falamos do epicôndilo medial, agora vamos para o epicôndilo lateral. Então, músculos que nós vamos ter no compartimento posterior do antebraço quando observamos aqui, ó. Começamos com o agora extensor ulnar do carpo, extensor do dedo mínimo, extensor dos dedos e temos o extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar. Meu Deus, calma, é fácil. Quando vocês observarem essa região aqui, ó, tá? A gente fala que tem um extensor ulnar do carpo e dois extensores radiais do carpo. A gente vai falar isso depois, porque um começa da crista supraepicondylar aqui e o outro vai começar do epicôndilo, mais do epicôndilo. Por isso que um é mais longo, outro é mais curto, tá? Então, se eu tinha um extensor ulnar, eu vou ter extensor radial, só que eu tenho dois. O primeiro é longo, depois é curto. Os outros três músculos são do polegar. Então, no meio fica um que não é extensor, que é um abdutor. Então, aqui era extensor, extensor. O do meio é abdutor, volta dois extensores, tá? E ó que legal, longo, curto, longo, curto, longo. Aqui vai ser o extensor radial longo do carpo e aqui é o extensor radial curto do carpo. No meio é quem não é extensor, é um abdutor. Mas ó, longo, curto, agora volta o longo. Abdutor longo do polegar. Depois vai ser o extensor curto do polegar. E o último vai ser o extensor longo do polegar. Então, ficou longo, curto, longo, curto, longo. Dois extensores, os últimos dois extensores. E no meio é um abdutor. Então, vamos lá. Mas antes de falarmos dos músculos do compartimento posterior, a gente tem que falar do músculo braquiorradial. O músculo braquiorradial, aqui eu coloquei o pronador redondo só para vocês se localizarem, isso é o compartimento anterior. Tínhamos o pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor ulnar do carpo. E aqui nós encontramos o músculo braquiorradial. O braquiorradial, como o nome diz, vem do braço para o rádio. E ele é um músculo que separa, né? A gente usa ele como ponto de referência para separar os músculos do compartimento posterior dos músculos do compartimento anterior. Né? Então, o músculo braquiorradial vem lá da crista supraepicondylar do húmero e vai se estender para a face lateral do rádio e para o processo estiloide do rádio. Né? Então, ele meio que separa os músculos do compartimento posterior com os músculos do compartimento anterior. Então, esse músculo ele participa da flexão da articulação do antebraço, quando o meu antebraço não está nem em pronação nem supinação. Então, ele mantém o meu antebraço em semi, né? Ou semi-pronação ou semi-supinação. Então, se vocês colocarem, flexionarem a articulação do cotovelo de vocês e deixarem o antebraço de vocês entre pronação e supinação, né? Como uma flexão do cotovelo e quando a gente aponta o polegar para o céu, tá? E fizerem uma força, segurar uma sacola, segurar uma bolsa, vocês vão ver que o braquio radial, ele faz, né, uma saliência aqui. Então, ele vem daqui da crista supraepicondylar lateral do meu húmero e vai se estender lá para a minha face lateral do rádio e para o processo estiloide do rádio. Então, ele vai auxiliar a manter né, a flexão da minha articulação do cotovelo entre pronação e supinação.
Isso é fácil de vocês testarem. Coloquem um peso na mão de vocês e deixem, né, o antebraço de vocês em semipronação e semisupinação, que vocês vão ver ele saltar. Quando a gente vem com essa cola do mercado, assim, meio pesado, que colocam no antebraço, a gente consegue ver ele bem direitinho. Então, vamos agora para as camadas de longo, curto, longo, curto, longo. O primeiro músculo é o extensor radial longo do carpo. Extensor radial longo do carpo vem da crista supraepicondylar lateral do húmero e vai se estender, ó, lá para a base, aqui fica mais fácil de ver, o tendãozinho dele, lá para a base do segundo metacarpo, pela face agora dorsal. Lembrem que antes a gente tinha um flexor radial do carpo, só um. E o flexor radial do carpo, ele vinha para a base do segundo e do terceiro metacarpo pela face palmar. Agora o extensor radial longo do carpo, ele vai vir, como tem longo e tem curto, né? O longo vai vir para a base do segundo metacarpo. E o curto, vocês vão ver que ele vem para a base do terceiro metacarpo, pela face dorsal, ok? Então, extensor radial longo do carpo, da crista supraepicondylar lateral do húmero, para a base do segundo metacarpo. Função vai ser estender, né, a minha articulação do punho, o carpo, estender a articulação radiocarpal e fazer uma abdução junto com o flexor radial do carpo, porque o flexor radial do carpo fazia a abdução da articulação do punho, né, do carpo. E o extensor radial longo do carpo, ele faz essa movimentação de abdução também. Então, está aqui, né, o meu flexor radial longo do carpo, porque ele vem para a base, ó, do segundo metacarpo. Agora, o extensor radial curto do carpo. O extensor radial curto do carpo vem do epicôndilo lateral do húmero e vai se estender para a base do terceiro metacarpo. Então, do epicôndilo, né, lateral do húmero até a base do terceiro metacarpo. E ele vai fazer uma extensão também da articulação do punho, do carpo, né? E vai também participar da abdução, né, do meu carpo. Depois, extensor dos dedos. O extensor dos dedos vai vir do epicôndilo lateral do húmero também, né? E vai, como ele é um músculo policaudado, ele depois vai separar um tendão, né, para a face dorsal aqui da base da falange média dos dedos, né? Aqui, indicador, né? Segundo, terceiro, quarto e quinto. Indicador, médio, anelar e mínimo, tá? Então, nós temos aqui o extensor dos dedos, vindo para a face dorsal da base das falanges médias, né? Aqui dos meus segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Função vai ser estender, fazer extensão desses dedos. Então, esse músculo é bem fácil de ver, a gente consegue palpar. Se vocês colocarem a mão numa superfície e estender os dedos de vocês, vocês vão ver que os tendões deles na região do dorso da mão, eles se saltam, eles se salientam e vocês percebem a movimentação do seu ventre muscular aqui no antebraço. Apoiem, né, a mão assim como numa superfície, como está demonstrado, e façam a extensão dos dedos de vocês. Vocês vão perceber os tendões deles levantando no dorso da mão de vocês e o ventre muscular aqui ficando saliente nessa região, né, do antebraço de vocês, da face posterior do antebraço de vocês. Então, aqui, ó, os tendõezinhos, ó, do extensor dos dedos, ok? Ele vai, lembra, lá para a face dorsal da base da falange média do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Então, se vocês fizerem uma extensão, né, dos dedos de vocês, vocês vão perceber esses tendões se movimentando. Se nós separarmos o último ventrezinho muscular, vocês vão ver o extensor do dedo mínimo. Ele tem origem aqui no epicôndilo, também lateral do húmero, e o seu tendão vai se estender até a base da falange média, agora só do dedo mínimo, tá? E ele vai fazer a extensão, né, do meu dedo mínimo, tá? Então, vocês viram que todos quase aqui vêm aqui do epicôndilo lateral e o aqui extensor radial longo do carpo vem da crista
supraepicondilar lateral. O extensor radial curto do carpo, aqui o extensor dos dedos e o extensor do dedo mínimo, tudo do epicôndilo lateral do húmero. Se vocês apalparem, deixarem o antebraço aqui, ó, dá para ver ele bem fininho, bonitinho. Deixarem a mão nessa posição e mexer e fazer só uma extensão do dedo mínimo, vocês vão sentir a movimentação do ventre muscular do extensor do dedo mínimo, tá? Então, se vocês fizerem assim, vocês vão perceber que tem dois tendõezinhos, o tendão do extensor dos dedos, né, e o tendão do extensor do dedo mínimo. E aí vamos para o extensor ulnar do carpo. Também tem origem no epicôndilo aqui lateral do húmero e também uma parte que se fixa na face, né, que tem origem na margem posterior do corpo da ulna. Então, do epicôndilo lateral, como ele é muito pertinho aqui já da ulna, ele já também tem uma origem, né, nessa face posterior, da margem posterior da ulna. E ele vai se estender e se fixar na base do quinto metacarpo, né? Lembrem que o flexor ulnar do carpo vinha para a base do quinto metacarpo pela face palmar. E o extensor ulnar do carpo vem para a base do quinto metacarpo pela face dorsal. E vai fazer uma extensão, né, da articulação do punho, ele participa da extensão do punho e também participa da adução do punho. Então, tanto o flexor ulnar do carpo quanto o extensor ulnar do carpo vão participar da adução do meu punho. Então, eu consigo palpar, né, se eu flexionar a articulação do cotovelo aqui, eu consigo palpar ou deixar mesmo ele em extensão. Eu consigo palpar, né, na face aqui posterior da minha ulna o extensor ulnar do carpo, né, e eu consigo fazer então essa palpação aqui. Pela face palmar era do flexor ulnar do carpo, pela face dorsal é o extensor ulnar do carpo. E se nós tirarmos agora esses músculos que vinham do epicôndilo lateral do húmero, vai aparecer, lembra que nós tínhamos o abdutor, né, do abdutor longo do polegar, o extensor curto do polegar e o extensor longo do polegar e o extensor do indicador, ok? Então, começamos com o abdutor longo do polegar. O curto vai estar na mão, tá? Então, o abdutor longo do polegar, ele vai vir aqui da face posterior da ulna. Face posterior da ulna, membrana interóssea e face posterior do rádio, tá? Então, face posterior da ulna, membrana interóssea e face posterior do rádio junto aqui com a membrana interóssea. Então, ele pega um pouquinho da ulna, a membrana interóssea e um pouquinho do rádio. E ele vai se estender para a base do primeiro metacarpo e vai fazer uma abdução da articulação, né, carpo-metacarpal, né, e uma extensão, né, do polegar. Então, faz uma abdução e uma extensão, participa também da extensão do polegar, da face posterior da ulna, membrana interóssea e face posterior do rádio, lá para a base do primeiro metacarpo. Então, quando vocês fazem, né, uma abdução do polegar, vocês vão sentir que ele, né, nessa face do rádio aqui, vocês conseguem ver, né, essa movimentação, sentir, né, e ver essa movimentação do abdutor longo do polegar. Depois, o próximo músculo é o extensor curto do polegar. Se ele é curto, ele vai começar do rádio, tá? Só do rádio agora. Então, da face posterior do rádio, junto aqui com a membrana interóssea, e vai para a base agora da falange proximal. Vocês perceberam que o abdutor longo vem para a base do metacarpo, o extensor curto vai para a base da falange proximal e o extensor longo do polegar vai agora para a base depois da falange distal. Então, o extensor curto do polegar vem só da face posterior do rádio e da membrana interóssea e vai lá para a base da falange proximal. Também faz extensão e abdução, né? Participa da abdução do polegar. Então, quando vocês fazem essa movimentação, ó, vocês conseguem perceber aqui
né? Ó, o tendão do abdutor longo do polegar e o tendão do extensor curto do polegar, tá? E vai sobrar um espaço entre esses, né? Esses tendões depois que a gente chama de tabaqueira anatômica, tá? Então, antes aqui eu tinha o meu abdutor longo do polegar, aqui vai ter o extensor curto do polegar e depois lá o extensor longo do polegar. E entre esses tendões vai formar um espaço que é onde ele está com o dedo apoiado em cima, que é a tabaqueira anatômica. Então, agora vamos para o extensor longo do polegar. E olha só, o que é longo vem da ulna, o que é curto vem do rádio, porque o abdutor longo do polegar vinha da face posterior da ulna, membrana interóssea e face posterior do rádio. O extensor curto do polegar vinha só da face posterior do rádio e membrana interóssea. Agora o extensor longo volta a vir da face posterior da ulna e vai para a base da falange distal. Também faz uma extensão do polegar e uma abdução. Então, fica em escadinha, são 3 músculos em escadinha. Abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar e extensor longo do polegar. E as suas fixações distais também fazem escadinha, ó, na base do primeiro metacarpo, na base da falange proximal e na base da falange distal. Tá? Então, é fácil de lembrar. Lembrem que os longos vêm da ulna e o curto vem só do rádio, tá? Então, aqui a gente tem o tendão do extensor longo do polegar. Aqui a gente tinha o tendão do abdutor longo do polegar. Esse outro tendãozinho é do extensor curto do polegar e esse tendão aqui é do extensor longo do polegar. E o espaço formado entre eles é chamado de tabaqueira anatômica, ok? E faltou, né, o extensor do nosso indicador. Então, o extensor do indicador, ele vem, ó, só da face posterior da ulna. Então, da face posterior da ulna eu tinha o abdutor longo do polegar e o extensor longo do polegar, e agora o extensor do indicador. O extensor do indicador ele vai vir aqui da face posterior da ulna e vai se estender lá para a face, né, dorsal da base da falange média do meu indicador, fazendo uma extensão do meu dedo indicador, ok? Então, aqui eu tinha, ó, face posterior da ulna até a base da falange média pela face dorsal do meu dedo indicador. Então, por isso, se vocês separarem, eu consigo movimentar o meu polegar isoladamente, o meu indicador isoladamente e o meu dedo mínimo isoladamente. Agora, o dedo médio e o dedo anelar, eles têm um músculo comum, né? Que é só o extensor dos dedos. Eu tenho só o extensor do dedo mínimo, eu tenho só o extensor do indicador e eu tenho extensores do polegar, ok? Por isso que às vezes eu não consigo fazer a movimentação isolada de cada um desses 2 dedos. Consigo fazer uma movimentação isolada do polegar, do indicador e do dedo mínimo. Agora, o dedo médio e anelar, eles são comuns. Esses são os extensores, né, os tendões dos extensores dos dedos e junto vai ter o tendão do extensor do indicador. Ok? Se vocês repararem, às vezes, depende da movimentação que vocês fazem, vocês conseguem perceber que aqui, ó, tá? A gente tem uma ligação entre esses tendões que movimentam os meus dedos. E quando vocês fazem a extensão, se vocês fizerem, né, deixar a mão nessa posição e fazerem a extensão dos dedos, vocês vão perceber essas conexões entre os tendões. São chamadas de conexões intertendíneas para manter esses tendões unidos durante a movimentação, né, para fazer um fortalecimento dessa união durante as movimentações, ok? E faltou um músculo, né, que antes a gente falou do pronador redondo e pronador quadrado, que são os pronadores. E o supinador, a gente tem o bíceps braquial fazendo uma supinação, mas nós também temos o nosso músculo supinador, tá? Que participa da supinação do antebraço e auxilia o bíceps na supinação do antebraço. Então, da onde que ele vem? Ele tem origem aqui da crista do músculo supinador da minha ulna
e do meu epicôndilo lateral do húmero e vai se inserir na face anterior do meu rádio, anterior e lateral aqui a tuberosidade do rádio, e vai participar da supinação do antebraço, fazendo com que, depois que os pronadores movimentaram o rádio sobre a una, levando a palma da mão para a posterior, o supinador e o bíceps, vão, quando contraírem, puxar o rádio agora de volta para ficar paralelo à una, movimentando a palma da mão para a anterior. Ok? Ficam aqui as referências. Lembrem que esse livro de anatomia palpatória, ele é muito bom porque traz origem, inserção, função, localização para a parte de palpação dos nossos músculos, e os atlas, de anatomia, o Néter e o Sobota, que são livros básicos de anatomia, eles trazem não só essas imagens demonstradas aqui, mas muitas outras e a relação desses músculos com outros músculos e outras estruturas. Espero que tenha ajudado. Até a próxima!